Vara, que é o nosso R3, para apresentar o caso de hoje. Pode ir, Nicolas? Sim, todos me ouvem bem? Sim? Alô? Tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Cleide. Meu nome é Nicolas, como ela apresentou. Eu gostaria, antes de começar, a agradecer a doutora Fernanda Dourado, que ajudou na condução do caso, documentação do caso também, e a doutora Sêmia também, que ajudou na realização dos exames. E a doutora Cleide, que me ajudou na elaboração e na discussão do caso também. O nosso caso, ele começa com uma menina, uma jovem de 21 anos, negra, que passou no ambulatório por uma avaliação, foi encaminhada para uma avaliação de rotina, sem nenhuma queixa específica oftalmológica, e negava qualquer antecedente oftalmológico, e de antecedente pessoal, ela tinha uma queixa de um cabelo mais quebradiço, dermatite atópica e asma que ia fazer acompanhamento lá na dermatologia. Ao exame oftalmológico dessa paciente, ela tinha uma acuidade de 20/25 do olho direito e 20/20 do olho esquerdo. Ela era fácil, um cristalino transparente, nada que chamasse atenção no segmento anterior. Tinha uma pressão intraocular de 12 em ambos os olhos. E na fundoscopia, ela apresentava esses exames aqui que eu vou apresentar a seguir. Então, aqui uma retinografia de grande angular do olho direito. Aqui os achados no olho esquerdo. E aqui apresentando também a autofluorescência, também de ambos os olhos. E aqui eu mostro também maior aumento, num retinógrafo focando mais no polo posterior, ambos os olhos. Isso. Acho que você podia parar um pouquinho, Nicolas. Uhum. Com Posso. essas imagens, então, com o fundo de olho e com a autofluor, aí eu pergunto para quem está por aí, eu sei que está o Jorge Rocha, o Mauro, André Creus, vocês já pensam alguma coisa numa jovem com esses achados de fundo de olho? Então, Oi, Pode falar, Jorge. pode falar, eu espero. Não, por favor, você é o convidado. Nós. Uma jovem que tem uma alteração pigmentar, além das arcadas, em média periferia, simétrico, pensaria uma distrofia, certo? E eu não estou vendo direito, mas essas alterações parecem aquelas típicas alterações pigmentares, tipo espículas ósseas, e algumas outras parecendo até mesmo os fleckers. Mas a foto é muito de polo posterior, e o polo posterior tem um brilho bem acentuado, me lembrando aquele de bronze batido, bitter bronze. Uhum. Mas, além disso, eu não vou, não. Tá. Alguém pensa diferente antes da gente mostrar o resto dos exames? Acho que podia pôr o autofluor. Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que concordo, né? Eu acho que tem que partir para essa linha de alguma distrofia retiniana. E o que me chamou a atenção também, assim como o Jorge comentou, tem essas espículas ósseas, né? Então teria que pesquisar alguma coisa como retinose-like, mas afastar algum processo infeccioso que possa simular, né? Como sífilis, mas essa alteração na mácula lembra também um pouco aquelas distrofias de membrana limitante interna também, né? Que pode dar um brilho meio diferente, assim, na área macular. Mas é um quadro distrófico que tem que ser investigado, né? Tá. E aí, então, você colocaria alguma coisa inflamatória no diferencial, Mauro? Não, eu concordo com o que foi dito, em especial o que nos falou. Assim, o quadro especial da autofluorescência, com as alterações espiculares, da hipoautofluorescência na média periferia, mas com esse anel hiperautofluorescente central, lembra bastante distrofias tipo retinose pigmentar, cones e bastonetes. Acho que essa seria a hipótese principal. Mas acho que teria que pensar mesmo em luz, que no fundo pode dar uma alteração semelhante. A priori, essas seriam as principais hipóteses diagnósticas. Uhum. Certo.
E o fato dela não ter nenhuma queixa, ela veio para um exame de rotina, né, Nicolas? Isso, doutora. Bem encaminhada para uma avaliação oftalmológica, assim, de rotina. A gente vê, quer dizer, depende com a CT, a gente vai ver melhor o comprometimento, mas não é incomum pacientes que não. É como glaucoma, não, vai perdendo o campo de visão lentamente, nem sempre eles notam a perda de função visual. Uhum. Às vezes, a perda, por exemplo, de alteração em visão noturna, ainda não é tão acentuada para ela chamar atenção, mas já tem alguma perda. Agora, Teria que existir. tem algumas pistas aí, talvez sistêmicas, né? Esse cabelo quebradiço, enfim, de repente isso daí pode ser pista para alguma condição sistêmica associada às alterações oculares, né? Uma deficiência vitamínica, enfim, né? Deficiência de vitamina A poderia, Poderia corresponder com alguns flex, né? Flex-like, né? Flex-like. podia lembrar deficiência É. de vitamina A, mas não teria absoluta certeza ainda. Vamos seguir ainda. Tá, então, E para vitamina A, não sei, se fosse quadros menos avançados, a gente não vê tanto espírito, vê uns pontinhos brancos. É muito Na menos do que verdade, isso. É muito, contrário à retinose pigmentar, a gente não vê essa papila séria e as arteríolas, sei lá, a gente geralmente vê elas um pouquinho mais estreitadas. Mas não, depende do ACT, se não estiver tão comprometido, enfim. certo. Então, vamos mostrar o OCT, Nicolas? Vamos. Então, aqui eu mostro o OCT, região ocular do olho direito. esse edema aí com essa alteração, sabe o que tá me lembrando? Distrofia de cones S. Hansen, que, que tem alteração pigmentar, faz esse anel e tem edema maculocistoide. Certo. Mas essa perda que ela tem da nuclear externa e a partir da mácula para a periferia, acho que Isso Parece retinose pigmentar. lembra, que corresponde ao anel, né? O anel hiperalto que ela tem. E que Isso. também dá esse edema cistoide, que muitas vezes não tem exudação. É um edema cistoide não vasogênico. Que não vaza. E não Isso vazaria, é um espaço. não tem anjo, mas não vazaria, não é? Isso. Se eu não me engano, o, o gene RD periferina, ele dá um espectro que vai desde retinose pigmentar, distrofia de cones, a, essas degenerações, e poderia ser algo desse espectro. Sim, sim. E, André, você que tinha falado alguma coisa de sistêmico, isso te sugere alguma coisa, esse ACT agora? Eu acho que dentro dos diferenciais que a gente levantou, luz também pode cursar com apagamento de retina externa, né? Apagamento de retina externa a gente observa em algumas condições inflamatórias, como luz, e outras condições não infecciosas, milds, né? Enfim, né? Não é o caso milds, mas eu acho que luz continua dentro das possibilidades. Mesmo com essa Concordo. essa simetria tão severa. Não seria esperado a simetria, assim, né? Mas eu acho que aqui existem achados que fazem com que seja importante essa investigação sistêmica infecciosa, né? Sim, concordo, sempre tem que fazer investigação, né? Excluir doença infecciosa, mas aqui realmente chama atenção a importante simetria e esse aspecto onde só tem a preservação das linhas externas dos fotorreceptores exatamente na área que está dentro do anel da autofluor, né? Fora isso, ela não tem mais nem linhas externas, nem nuclear externa. E também o fato de poupar o centro da fóvea, quer dizer, luz pode dar algo assim, mas não costuma fazer poupar o centro da fóvea dessa forma, né? Então, eu acho, olhando assim o ACT, é mais provável retinose pigmentar. Juntando com o que o Creus falou, existem síndromes que incluem retinose pigmentar. Então, talvez ela tenha uma síndrome genética que inclua
a alteração de cabelo, a asma e a retinose pigmentar. Certo. Como você comentou, na luz a gente esperaria pelo menos alguma alteração do epitélio pigmentar, alguma granulação na mácula, né? Pelo menos de um olho. E ela tem uma preservação praticamente completa, talvez só uma fragmentação da interdigitação na mácula, né? E explicando aquele brilho que tinha na foto colorida, ela tem o início aí de uma membrana epirretiniana. Acho que no outro olho não dá para ver tão bem, né? Isso aí. Ou pelo menos um espessamento da hialoide ela tem. Isso. O que é algo que não é esperado para a idade dela, né? Uma Ou incompensação seja, para distrofia sim, é sim. relativamente frequente. E, eventualmente, numa inflamação também poderia, né? Uma inflamação crônica também poderia. Então, acho que podemos ir, Nicolas. Olha, então aqui o OCT do outro olho, né? Mostrando achados bastante simétricos dos dois olhos. Ó, um corte também daquela região mais da média periferia, onde chamamos os espículos. E dando continuidade também à avaliação multimodal, eu mostro aqui a angiofluorescência do paciente. Aí, Mauro, como você falou, não aparece o vazamento na área dos cistos intrarretinianos, né? Sim. Tem um artigo recente do Godric, que ele usa esse termo de edema macular não vasogênico, que coincidentemente são os que não vazam, mas na interpretação dele, os que não são associados a alterações vasculares. Sim, eu acho que eu li isso. Pode ir em Aqui, frente, Nicolas? maior detalhe aqui, em ambos os olhos. E aqui também, na avaliação multimodal, foi feita também como foi comentado, né, uma suspeita de uma distrofia like, foi feita o eletroretinograma da paciente, mostrando um retinograma com resposta abolida em fase escotópica em ambos os olhos. E tem nessas alterações, acho que já foi comentado, não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa das respostas diagnósticas, ou se a gente pode seguir, professora. Tá. Acho que a Alguém quer... única coisa que faltou, já que foi colocado dessa forma, no fundo, é o exame de familiares, né? Tá, a gente vai mostrar agora o aspecto da menina. Ah, eu ia mostrar tem Ah, um... tá. Eu pensei Isso. que a foto dela ia aparecer agora antes. Só falta Tem a foto dela logo foto da aí, menina, Nicolas? doutora, Isso, isso. isso. Então, esse é o aspecto. Pode descrever, Nicolas, que ela tem um cabelo Isso, então, o paciente parecido, né? com o cabelo rarefeito, com essa queda de cabelo, umas alterações dermatológicas também, aqui em fronte e face, pelemia aqui em face, pele premiada, mas com uma pele tipo uma ictiose, né? Um espessamento cutâneo, e principalmente a queda de cabelo, um cabelo bem rarefeito, que chamava ela, paciente também com uma estatura reduzida, e eram as principais coisas que chamavam, assim, a atenção do caso. Bom, acho que aí caminha, então, por um quadro hereditário, uma doença sistêmica, não é? Alguém faz ideia? Na verdade, é uma associação extremamente rara, mas alguém com esse aspecto pensa em alguma doença que inclua essa associação de baixa estatura, uma ictiose, cabelo rarefeito e um quadro de tipo distrofia com uma fase escotópica ausente, não é? Acho que pode ir em frente, Nicolas, volta lá do Isso, teste então aí aqui a genético. gente acabou, a paciente ela acompanha também, foi encaminhada também para um ambulatório de genética, onde eles fizeram o exoma da paciente e encontraram essas duas mutações em heterozigose composta nesse gene ERCC2, XPD, usando também ao xeroderma pigmentoso, e combinando os achados que foram descritos oftalmológicos, na avaliação multimodal com esse cabelo quebradiço, essas hastes do cabelo, e aí a paciente foi encaminhada também para dermatologia, né, onde ela já
acompanhava. Foi feita a dosagem também no cabelo, né? Eles têm um teste especial para fazer a dosagem com redução de enxofre no limite inferior. Paciente com esse retardo de crescimento também, baixa estatura. E essas lesões ictiose-like na pele, com falsa sensibilidade, com a pele mais premiada também. E foi feito em conjunto com todos esses achados e a alteração genética, o diagnóstico de tricotildildistrofia. Não sei se alguém já, como o doutor falou, é uma síndrome bastante rara, uma condição rara, se alguém conhecia ou já tinha ouvido falar dessa doença. Só comentando essa tricotildildistrofia, com esse gene aí associado com essa associação com o xeroderma pigmentosa, ela tem algumas alterações, muitas alterações oculares, né? Algumas como um envelhecimento precoce, outras alterações do desenvolvimento, mais uma alteração do tipo retinose pigmentar, como essa menina apresenta, não há nenhuma descrição. Além de ser uma doença ultra rara, a associação com uma distrofia desse tipo, retinose pigmentar, não está descrita. Existe uma descrição, como o Nicolas vai mostrar, de uma distrofia de cones e bastonetes, e que assim, é tão rara que os autores chegam a supor que seja uma associação de duas doenças genéticas, ou ao acaso, casuisticamente ou não, mas porque no espectro dessa doença não inclui nem distrofia de cones e bastonetes, como eles descreveram, e nem uma distrofia, uma retinose pigmentar like, como essa nossa paciente apresenta. Então, se alguém Mas quiser fazer... essa paciente nossa, ela não tem no teste genético mutações típicas de retinose pigmentar. Nenhuma, ela só tem essas, então a gente vai ter que acabar acreditando que a própria doença, essa tricodistrofia, é a causa da retinose pigmentar que ela apresenta, né? Eles mandaram todo o teste genético dela, Nicolas? Ou só Ah, as alterações que tinham algum significado, né? só as alterações, isso, doutora. Tá, Vou então perguntar, o que é Astin zigue-zague? Eu vou mostrar, doutora. A gente vai ter uma foto que a gente vai ver. Tem uma foto do fio de cabelo. então acho que pode seguir. Alguém mais quer fazer algum comentário? Pode seguir, Nicolas. Isso. Então, só uma breve introdução a essa doença, então, né? Essa doença chamada tricotildildistrofia foi recentemente rebatizada, né? Ela se chamava Síndrome BIDS, né? Então, é uma sigla, um acrônimo em inglês para brittle hair, né? Que seria esse cabelo quebradiço, atraso no desenvolvimento, diminuição de fertilidade e S de baixa estatura. E quando a paciente apresentava alterações cutâneas, era chamada de EBIDS também, ou PBIDS também, se ela tivesse fotossensibilidade. Hoje, todos esses, a doença toda foi rebatizada como tricotildildistrofia. Ela foi uma doença relativamente recente, descrita em 1980 pela primeira vez, e como a doutora Cleide comentou, uma doença extremamente rara, né? Uma doença ultra rara, descrito, estimado 1,2 casos a cada 1 milhão de nascidos vivos. Ela tem essas alterações nesses genes, né? Então ela tem uma doença que, do entendimento atual dela, que tem uma alteração no reparo do DNA, e ela compartilha alterações nesses genes, né? Que já foram descritos no XPD, XPB e o TTDA. É uma doença com herança autossômica recessiva. E aqui mostrando as principais alterações sistêmicas, de um artigo de revisão da Academia Dermatológica. Então, a paciente tem cabelo quebradiço, como a gente vê na foto, né, aqui do artigo, similar ao nosso paciente. E aí eles dosam, né, o pessoal da dermatologia consegue dosar a concentração de enxofre no cabelo, e tem essa característica de ter baixa concentração de enxofre, e também essa alteração que o professor perguntou, o André perguntou, do cabelo, ele quebradiço, assim, em zigue-zague, e quando se coloca numa luz polarizada, a gente consegue ver essas alterações que é descrita como rabo de tigre, que são essas alterações, que a gente vê nessa luz especial, que é bem específica dessa doença, em que os fios de cabelo mostram essa alteração cutânea como se fosse tigre, né? Ela vai intercalando as cores.
bastante específica dessas alterações no cabelo. Além disso, a paciente também apresenta alterações dermatológicas, né, do tipo ictiose, aqui na figura, então essa pele bastante ressecada, com espessamento cutâneo, né, descamação ativa no paciente, atrasa o desenvolvimento neurológico, aumenta a incidência de infecções e costuma apresentar também baixo peso e estatura, como o nosso paciente também apresentava. Em relação às manifestações oftalmológicas, foi feito um artigo de revisão na Ophthalmology, onde eles mostraram os principais, compilaram os principais manifestações oftalmológicas relacionadas a essa doença. Então, de desenvolvimento, alguns pacientes apresentam catarata infantil, microcórnea, olho seco severo, e degeneração macular também descrita em alguns casos. As alterações retinianas são bastante raras, né? A gente tem nessa compilação de 32 casos, eles tiveram 2 pacientes que apresentaram as alterações retinianas, né? Aqui uma foto, não sei se dá para ver muito bem na foto, mas ela tinha uma alteração pigmentar, algumas alterações, lembrando drusas também nessa paciente, e o que chamava bastante atenção nessa descrição de casos também é ao pacientes com alterações no eletroretinograma. Alterações que lembravam uma disfunção de cone-bastonete, né? Lembrando talvez uma distrofia de cone-bastonete também. Então, nesse caso, dos 32 pacientes que foram descritos, né? Nessa série de casos, apenas 2 pacientes tinham alterações retinianas, sendo eles irmãos. Um outro artigo também, mais recente, de 2021, de um relato de caso da Turquia, de um paciente que tinha esse mesmo diagnóstico de distrofia, né, da tricotiodistrofia. Ele apresentou essas alterações retinianas, né, e também um eletroretinograma dele, só que ele apresentava uma resposta atrasada na fase fotópica e amplitude reduzida, além da redução da resposta na fase fotópica e flickers. E aí também lembrando, talvez, uma distrofia cone-bastonete. E é isso. Só trazer interessante esse caso, né? Que é um caso com uma associação que não foi descrita ainda, né? É muito raro, né? Então, talvez pela raridade do caso, mas também dos que foram descritos, as alterações retinianas são ainda mais raras. Então... E o interessante é que, por mais que a gente procure ler, é difícil entender como é que aparecem as alterações pigmentares na retina, porque eles dividem as alterações oculares em principalmente aquelas que são como um envelhecimento precoce, então eles têm o olho seco, vascularização da córnea, catarata precoce, e poucas alterações que seriam do desenvolvimento como catarata congênita. E as alterações retinianas, na maior parte das vezes, são drusas, uma degeneração precoce, mas alterações do desenvolvimento na retina, alterações pigmentares, elas ficam difíceis de ser explicadas pelo defeito genético. Mas, enfim, tem esses casos, 2 casos ou 3 de distrofia de colis e bastonetes, mas nenhum de distrofia de bastonetes, como é o nosso, né? Como uma ausência de resposta fotópica e um quadro muito parecido com uma retinose pigmentar, praticamente típica, né? Então, é uma associação muito interessante, muito rara, e que é coisa do nosso ambulatório, né, Nicolas? Sim, doutora. E agradecer mais uma vez a Fernanda também, que acompanhou esse caso e documentou também, mas casos extremamente raros, mas que acabam aparecendo no nosso ambulatório com certa frequência, apesar de raros, né? Você vê coisas bastante. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que pode descompartilhar. E agora, quem vai apresentar a imagem é a Gabriela Pinto, nossa fellow. Gabriela, está por aí? Boa noite, doutora Cleide, me ouvem bem? Sim, sim, só coloca na... Isso. Então, boa noite a todos. Como previamente apresentado, me chamo Gabriela, sou fellow de retina clínica do 2º ano e hoje vou ficar responsável pela apresentação da imagem da semana da reunião semanal da retina.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e à doutora Cleide Machado pelo auxílio na elaboração dessa apresentação. Então, a imagem da semana, inicialmente, eu gostaria de trazer essas duas retinografias do polo posterior de um paciente de sexo masculino, de 52 anos, que se queixava de uma turvação visual em ambos os olhos há cerca de um mês. A acuidade visual de ambos os olhos era de 20/50, e apenas com essas informações eu gostaria de abrir inicialmente para hipóteses diagnósticas. Então, alguém pensa em alguma patologia, num quadro bilateral simétrico recente, num paciente adulto? Alguém quer descrever o que está vendo aí nessa foto colorida? Jorge, Mauro, André? Parecem múltiplos descolamentos neurosensoriais. Eu estou olhando no meu celular, mas olhando aqui, é um quadro simétrico, algumas expressões de polo posterior, tem o que parece esses múltiplos descolamentos, talvez com um conteúdo, não sei se dá para chamar de viteliforme, mas enfim, talvez tenha um conteúdo de fibrina, parece ser só seroso. Os vasos e o nervo parece ok. Ok. Por que você falou em fibrina ou material viteliforme? A imagem que eu tenho parece um conteúdo mais amarelado. Tá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém Especialmente, perguntou. desculpa, no olho esquerdo, aqui embaixo, como se fosse um depósito assim, de material mais amarelado. Mas, enfim, Certo. pensando... outra pessoa quiser dizer uma coisa, mas a priori... Certo. Alguém Obviamente pensando... gostaria de ver os outros exames, mas só pela foto pensaria em arada, em BEST multifocal ou essas outras variáveis viteliformes. Perfeito. Acho que pode ir em frente, Gabriela. Vou mostrar mais alguma coisa aqui. Então, dando continuidade à complementação das informações, como já citado anteriormente, paciente de 52 anos, do sexo masculino, com queixa de baixa de acuidade visual em ambos os olhos há um mês. O paciente negava quaisquer antecedentes oftalmológicos e familiares de patologias oftalmológicas, negava o uso de medicações e patologias sistêmicas pré-diagnosticadas, e, ao exame oftalmológico, como já citado, apresentava uma acuidade visual de 20/50 em ambos os olhos, com o exame de segmento anterior, reflexos e pressão intraocular dentro da normalidade, e bem como também a ausência de sinais inflamatórios, então, a ausência de reação de câmara anterior e a ausência de vitreite. Dando continuidade à avaliação multimodal do paciente, lembrando que as alterações eram simétricas no outro olho também, então a autofluorescência evidenciava algumas áreas de hiperautofluorescência discretas, sem grandes achados, apenas com uma hipofluorescência central, e a endocianina, numa fase um pouco mais tardia, apresentando algumas áreas de hipercianescência também, um pouco mais periféricas nessas lesões centrais. Esse é o corte foveal do B-scan do OCT, que evidenciava uma grande presença de líquido subretiniano, cistos intrarretinianos e um espessamento da camada de fotorreceptores. Então, com a avaliação multimodal completa e a complementação da informação que o paciente tinha um estado de saúde dentro da normalidade, uma história familiar negativa para alterações oftalmológicas. O paciente realizou a avaliação sistêmica na busca de neoplasias, quadros inflamatórios de uveítes, todos dentro da normalidade, e também realizou testes genéricos pensando em alterações oftalmológicas relacionadas a mutações, também dentro da normalidade. Então, com tais informações, eu gostaria de abrir novamente para novas hipóteses. E agora, então? Esse paciente, bom, um quadro como se fosse uma coroidite, ou uma outra condição que poderia justificar um quadro como esse seria uma esclerite posterior, não sei se paciente tinha dor ocular, enfim, mas a esclerite posterior também poderia cursar com descolamento seroso, assim, um ultrassom poderia ser útil. Mas eu acho que a principal ideia aqui seria como se fosse um quadro de uma coroidite, não sei, embora a endocianina não chamou atenção para um processo inflamatório envolvendo a coroide, né?
Sim. E esse edema intrarretiniano, que você acha que seria um... Como é que você explicaria, no caso de uma coreodite, um descolamento mais de longa duração, ou muita exudação? É uma descompensação maior aí do fluxo de líquido aí no espaço subretiniano poderia eventualmente refletir com um líquido intra, né? Mas não é o quadro que a gente está habituado a ver, né? Eventualmente numa quadro de arada, né? Ou de uma esclerite posterior, né? A Elisa perguntou se é hipermétrope. O paciente não é hipermétrope, acho que é uma boa hipótese, um descolamento do tipo efusão veal, se bem que geralmente ele começa mais da periferia, mas poderia. E eu quero chamar atenção para essa linha de fotorreceptores. O que sugere para vocês? O que chama atenção, eu acho, principalmente, são essas dobras de hidratação, né, dos segmentos externos. A gente, enfim, descolamento seroso, a gente não vê ele todo ondulado, Ver assim. esticado, né? E o fato de que não aparece na anjo. Isso. E a coróide até achei que também, enfim, não dá para ver, não vejo sinais de grande inflamação, não tenho muita certeza. Ele não teve uma cirurgia. Se fosse unilateral, pensaria às vezes em descolamento de retina, quando você cola, às vezes fica essas áreas de hidratação de fotoreceptores, mas assim, bilateral simétrico, não me vem nada no momento. Tá, então agora vocês descreveram então uma coroide espessada, um descolamento com dobras, com líquido intra. E, Mauro, você tinha falado de lesão amarelada, de material viteliforme. O que você acha dessa autofluor? Então, na autofluor sugere que tenha um material hiperautofluorescente compatível com material viteliforme. No ACT a gente não vê, mas no fundo, pelo exame clínico, o central é o que a gente menos vê essa aparência de viteliforme, assim, precisaria ver mais a periferia, enfim, a região parafoveal. Mas a autofluorescência é compatível e a endossemina também. Também. Agora, uma coisa que chama atenção ali no BASE-SCAN, né, além desse alongamento dos fotorreceptores, né, que a gente eventualmente observa em descolamentos crônicos, né, ou mais longos, né, tem alguns pontos hiperreflectivos, né, focais assim nos fotorreceptores, né, algumas áreas mais esbranquiçada o sinal. Isso. O Não que sei se você tem algum acha que poderia significado. ser? Já que a gente vê material hiperalto, e esse material brilhante nos fotorreceptores, o que poderia ser? Aí na camada, um espessamento da zona elipsoide, né? Muito espessado e muito brilhante. Então, acho que vamos seguir. Gabriela? Então, complementando, o paciente foi acompanhado com a conduta expectante durante alguns meses, então esse é o segmento do exame da autofluorescência, em que as lesões hiperautofluorescentes elas se tornaram mais evidentes com o passar dos meses. E esse é o segmento do OCT foveal com o passar dos meses também. O autofluorescência do nono mês, essa que você mostrou anterior, parece ser viteliforme polimorfa. Isso. O que seria a viteliforme polimorfo, Mauro? Muitas vezes é uma manifestação paraneoplásica. Uhum. Então, múltiplos depósitos focais, né, de material viteliforme. E com uma evolução espontânea desse caso, né? Mas o que eu lembro, ele mesmo quando a gente tem comprovado como manifestação paraneoplásica, eu acho que ele vai evoluindo de forma autolimitada. Eu não lembro bem, mas eu acho que é compatível. Mas ele não progride para tomar todo o fundo de olho, assim, tem uma evolução, o material vai sendo reabsorvido.
Perfeito, Mauro. Vamos em frente. Pode ir, Gabriela. Então, o diagnóstico desse caso é uma maculopatia viteliforme polimórfica exudativa aguda e idiopática. Posso seguir para a revisão, doutora Cleide? Pode. Então, trata-se de uma doença oftalmológica bastante rara, cuja primeira descrição foi feita pelo Guess e colaboradores em 1988, em que eles relataram 2 casos similares de pacientes compatíveis com esse diagnóstico, e apesar de raros casos descritos até então, não há nenhuma associação genética compatível com esse caso clínico. Antes de dar continuidade às características específicas dessa entidade, eu gostaria só de lembrar que ela se encontra no espectro das condições que cursam com descolamento viteliforme. Então, é importante ter sempre em mente as principais condições para que o diagnóstico diferencial seja feito de forma precisa e ampla. Então, de forma breve, a doença de Best, que é a principal representante, a distrofia multifocal viteliforme, as distrofias padrões e doenças sistêmicas que estão associadas com a distrofia padrão, as drusas cuticulares, as pseudodrusas reticulares, os DEPs drusenoides, a doença aqui do diagnóstico, que é a maculopatia viteliforme polimórfica exudativa aguda, que ela pode ser idiopática, mas também pode ser associada a síndromes paraneoplásicas, como bem citado, o pseudoxantoma elástico, a síndrome de tração vitreomacular, o MACTEL tipo 2, a serose central e a toxicidade por inibidores da MEK. Então, em relação à apresentação clínica, a faixa etária é bastante variável, então há descrição de pacientes desde a 2ª até a 7ª década de vida. A apresentação, ela é uma apresentação bilateral e simétrica. Há uma frequência importante de pacientes que apresentam pródromos virais e cefaleia. Então, é bastante questionado nas publicações se não existiria um gatilho viral para o desenvolvimento dessa doença ocular. Os principais sintomas seriam baixa de acuidade visual e turvação visual, e ou metamorfopsia, a depender da quantidade de líquido subretiniano foveal. E, assim como nos quadros de Best, os pacientes apresentam um eletrooclograma alterado, com índice de Arden reduzido, porém, em uma frequência menor do que os pacientes de Best apresentam. Como já citado previamente, a condição ela é autolimitada, então, de modo geral, os pacientes apresentam um bom prognóstico visual ao final do acompanhamento durante meses a ano. São raros os casos de complicações, mas citar aqui o principal deles, que é a membrana neovascular secundária, e, apesar de tentativas em alguns estudos prévios, ainda não há nenhuma evidência descrita de tratamento que mude o curso clínico da patologia. Então, de modo geral, a tendência é de um acompanhamento expectante para esses pacientes. Entrando agora na avaliação multimodal e nas características principais, as lesões clássicas são essas lesões branco-amareladas que ficam ao nível das arcadas e na região foveal, podendo se tornar coalescentes, como no caso apresentado no início da apresentação. Essas lesões elas correspondem a múltiplos DR serosos, que eventualmente acumulam material viteliforme dentro delas. Então, quando o Guess descreveu essa lesão, mais bem perceptível nas imagens do lado direito, ele descreveu como um padrão conhecido como favo de mel por conta da distribuição dessas múltiplas lesões branco-amareladas. Essas lesões, elas apresentam uma progressão clássica. Então, inicialmente, a primeira característica é o surgimento dos múltiplos DR serosos. Esses DR serosos, eles vão sendo reabsorvidos ao passo que o material viteliforme vai se acumulando dentro deles. Então, como a gente percebe na segunda imagem, o líquido subretiniano dos descolamentos serosos ele já foi absorvido de forma bastante significativa, enquanto que o material viteliforme se acumulou de uma forma mais importante, configurando até a imagem clássica do pseudo-hipópio na segunda imagem do lado esquerdo. E com o progredir da doença, esse material viteliforme também é reabsorvido, e na imagem inferior, em uma fase bem tardia, a gente consegue perceber um resíduo de material viteliforme e algumas alterações pigmentares residuais. Esse líquido subretiniano, estipula-se que a média é cerca de 6 meses a 1 ano para que ele seja reabsorvido, mas o material viteliforme apresenta um tempo bem maior de reabsorção, podendo levar vários anos. Em relação a uma imagem, a avaliação multimodal, a autofluorescência, ela mostra de forma bem clara essa progressão das lesões citadas previamente. Então, a hiperautofluorescência nas primeiras fases da doença, ela não é tão evidente. Conforme esse líquido subretiniano ele vai sendo reabsorvido e o material viteliforme vai sendo depositado, ela se torna mais evidente, como na imagem inferior à esquerda. E, no final da doença, com a absorção do material viteliforme, essa hiperautofluorescência ela é reduzida nas fases finais.
Em relação à anjo, ela não traz grandes informações esclarecedoras para o diagnóstico, porque, na verdade, esse material viteliforme, quanto mais depositado, maior será o bloqueio da fluorescência, como é evidenciado melhor nas imagens da direita. Em relação à endocianina, nas fases iniciais, ela também não apresenta grandes contribuições diagnósticas, porém, nas fases tardias, há uma hipercianescência importante dessas lesões e que, inclusive, pode até sobressair o número de lesões vistas clinicamente. Então, é uma importante ferramenta diagnóstica também para quantificar DR serosos que, eventualmente, não foram vistos na avaliação clínica inicial. Em relação ao OCT, as características principais seriam um importante acúmulo de líquido subretiniano, um espessamento da camada de fotorreceptores, como citado também pelo Dr. André Creus, a presença de depósito de material amorfo na superfície externa da retina e os cistos intrarretinianos. Importante ressaltar também que na terceira imagem a gente consegue perceber que com a evolução da doença pode haver interrupções focais da zona elipsóide, porém essas interrupções elas tendem a ser transitórias, como visto na última imagem, numa fase mais tardia da doença, em que isso justificaria porque os pacientes têm bom prognóstico visual. Então, continuando também falando um pouco sobre as alterações do OCT, esse depósito de líquido subretiniano, ele segue algumas características de acordo com a topografia. Então, os depósitos localizados na região foveal, eles tendem a ser puliformes e apresentar uma maior quantidade de líquido subretiniano, enquanto que os descolamentos serosos próximos das arcadas, eles tendem a ser menores e serem mais confluentes, como visto na imagem superior. Outra característica importante é a presença desse material amorfo na superfície da retina externa, como visualizado nas imagens superiores. Acredita-se que, com o passar da progressão da doença, esse material amorfo e viteliforme ele migra da superfície externa da retina para a localização subretiniana, como visualizado nas imagens inferiores. Para finalizar, eu trouxe esse artigo de Cura em colaboradores que eu achei interessante, porque apesar de ser uma manifestação muito rara das retinopatias autoimunes paraneoplásicas, elas podem se manifestar também como uma maculopatia viteliforme, simulando o quadro inicial que era idiopático, nesse caso aqui, secundário a uma síndrome paraneoplásica. Então, se tratava de um homem de 50 anos, que se queixava de baixa de acuidade visual, uma acuidade visual de 20/40 em ambos os olhos, então, o exame de segmento anterior dentro da normalidade, com ausência de reação de câmara anterior e vitreite, e o paciente negava quaisquer histórico familiar de alterações oftalmológicas. Então, apresentava essas múltiplas lesões branco-amareladas, clássicas da patologia já explicada. A anjo apresentava algumas áreas de hipofluorescência por bloqueio próximos da arcada temporal inferior, por provável acúmulo maior de material viteliforme nessa topografia. A autofluorescência ainda não evidenciava grandes áreas de hiperautofluorescência pelo mecanismo explicado previamente, que inicialmente as lesões tendem a ser acúmulo de líquido para depois haver o acúmulo de material viteliforme dentro dos descolamentos serosos, e o OCT que evidenciava uma quantidade importante de líquido subretiniano e intrarretiniano. Então, esse paciente foi submetido à avaliação laboratorial e testes genéticos que se apresentaram sem alterações, apresentou um eletroaculograma alterado com índice de Arden reduzido e passou a ser acompanhado de forma sequencial. No terceiro mês, esse paciente apresentou uma redução do líquido e aumento dos depósitos viteliformes. No quinto mês, houve uma redução ainda maior do líquido subretiniano e um aumento ainda maior dos depósitos, conforme esperado pela evolução natural da doença. E nesse momento, a acuidade visual, que era de 20/40 em ambos os olhos, já se encontrava de 20/25 no olho direito e 20/30 no olho esquerdo. Só que o paciente relatou que, em acompanhamento conjunto com oncologia, ele teve diagnóstico, por volta do quarto mês do início dos sintomas oftalmológicos, de um melanoma maligno metastático. Então, o paciente teve um aumento de linfonodo axilar, realizou a avaliação sistêmica, foi evidenciada uma metástase hepática que foi biopsiada e confirmou o diagnóstico de um melanoma maligno metastático, apesar de que o sítio primário, nesse momento, ainda não havia sido diagnosticado. O paciente realizou o tratamento com quimioterápico oral, a temozolomida, e realizou dosagem sorológica para autoanticorpos antirretinianos e anti-EPR, tanto nos primeiros meses dos sintomas oftalmológicos, quanto na fase de resolução. Então, alguns autoanticorpos foram positivos, porém, apenas um dele apresentou
quantidade sorológica muito discrepante no momento inicial do quadro e no final, apresentando uma redução importante, enquanto os outros autoanticorpos mantiveram-se com o mesmo nível sorológico, que foi o autoanticorpo contra a APR-DX3, que é uma proteína mitocondrial do EPR, responsável por proteção contra danos oxidativos. Então, aqui é o estágio final do acompanhamento do paciente, de 1 ano, que a gente consegue evidenciar na retinografia o acúmulo das lesões viteliformes, na autofluorescência, alterações pigmentares focais em áreas de atrofia do EPR e resíduos de material viteliforme, e o OCT com resolução do líquido subretiniano e acúmulo desse material viteliforme no espaço subretiniano. Então, só para ressaltar que, embora muito raro, a maculopatia viteliforme também pode ser uma apresentação da retinopatia autoimune e que muitas vezes os sintomas oftalmológicos, eles precedem o diagnóstico da neoplasia sistêmica. Era isso, agradeço a todos pela atenção, obrigada. Muito obrigada, excelente, Gabriela, muito bom, excelente revisão. E agora, então, eu chamo a Marina Marchetti, que vai apresentar o artigo da semana. A Marina é a nossa R1, e é um artigo sobre MACTEL, sobre o MACTEL 2, uma nova classificação. É muito interessante porque o MACTEL é uma doença que não é tão rara, inicialmente foi descrita como uma doença vascular, depois passou a ser, veio a hipótese da neurodegeneração, mas com alterações vasculares precoces, e a classificação que a gente usa até hoje é a de Ghezi-Blood, que é baseada essencialmente em foto e anjo. E aí o que esses autores propõem, já que existe uma grande quantidade de estudos no MACTEL, particularmente o MACTEL Project, é uma nova classificação. Eles falam em multimodal, mas na verdade é baseada essencialmente em OCT, se bem que eles dizem que é uma classificação aberta, que pode depois comportar outras colaborações de outros exames, mas é uma classificação onde as alterações do OCT estão relacionadas com a visão. E eles fazem também uma predição de progressão, do risco de progressão a partir da classificação. E isso, então, é importante para estandartizar os estudos que são feitos, por exemplo, no MACTEL Project. Você está conseguindo compartilhar a tela? Boa noite, professora. Vou compartilhar. Boa noite, Maria. Vocês conseguem ver a tela? Sim, sim. Sim? Estão me ouvindo bem também? Está ótimo. Então tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Marina Marchetti, eu sou residente do 1º ano aqui do HC e hoje eu estou responsável por apresentar o artigo da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na confecção dos slides. Então eu gostaria de apresentar, né, o sistema de classificação da telangiectasia macular do tipo 2 proposto pelo projeto MACTEL. Só uma introdução, então, a gente lembrar que a telangia macular do tipo 2, ela é um tipo mais comum da telangiectasia macular, é uma doença neurodegenerativa rara e que geralmente ela vai afetar a área temporal da fóvea e está associada a alterações vasculares típicas. O grupo MACTEL, né, o projeto MACTEL, ele está aí desde 2005 e ele desenvolveu essa classificação de gravidade atualizada por uma análise de imagem multimodal. E tudo isso a partir de um estudo multicêntrico observacional. Os dados que compuseram, né, essa classificação, eles vêm de duas coortes, a NHOS e a NHOR. E os participantes, eles já tinham um diagnóstico confirmado e realizavam um acompanhamento ao longo de 5 anos. As imagens que foram analisadas, elas foram analisadas a partir de protocolos padronizados e por meio de uma associação com um algoritmo preditivo, que foi o CART. É importante que a gente saiba que não foi considerado histórico médico prévio para avaliação do algoritmo, mas em alguns casos o julgamento clínico e o histórico médico foram necessários para a gente conseguir confirmar o diagnóstico. Então, como objetivo dessa classificação, a gente descrever, né, consolidar melhor os aspectos que indicam a progressão da doença, justamente usando essa análise multimodal, melhorar a comunicação entre os pesquisadores e os profissionais da área, fornecer informações para os futuros testes clínicos e auxiliar na condução do tratamento de acordo com a gravidade da doença. Aqui como resultado, então, assim, as imagens elas foram
captadas, né, para o desenvolvimento do teste. Foram usadas imagens dos olhos direitos e a validação foi feita com os olhos esquerdos dos participantes. Um total de 1.733 participantes, sendo eles 687 homens, 1.046 mulheres, com idade média de 60,8 anos. E a partir dessa análise do algoritmo, as variáveis que foram consideradas significativas na construção dessa classificação e correlacionadas mesmo à diminuição da acuidade visual foi a ruptura da zona elipsoide, alterações pigmentares e a hiperrefletividade no OCT. Aqui eu já vou entrar um pouco mais na classificação final, então, lembrar que essa classificação ela foi proposta para pacientes que já possuem um diagnóstico de Mactel confirmado por imagem, aqui ele elencou algumas opções, eu coloquei no slide, e lembrar que, e aí o que é importante que a gente saiba, que então são 7 características que progridem da seguinte maneira. Então, uma ruptura da zona elipsoide não foveolar, uma ruptura da zona que alcança a zona foveolar, alterações pigmentares não centrais, presença de hiperrefletividade no ACT, alterações pigmentares centrais e a pigmentação e neovascularização exudativa central. E aqui eu gostaria de ressaltar que, assim, essas são as características que são propostas na progressão, mas ao longo do curso clínico da doença, o estudo ele cita casos que progridem, às vezes, de um grau mais baixo, então 1 ou 2, já para neovascularização exudativa. Aqui eu trouxe a classificação para a gente visualizar juntos, né? Então, os graus iniciais, de 0 a 2, a gente tem uma ausência de ruptura da zona elipsoide no grau 0, grau 1 tem uma ruptura não central, grau 2 uma ruptura central. No grau 3, ele já introduz a presença da pigmentação não central, que ela está correlacionada a essa diminuição da acuidade visual. O grau 4, ele vai introduzir a hiperrefletividade do OCT associada a essa ruptura da zona elipsoide, central ou não central. No grau 5, a presença da pigmentação central. E no grau 6, o acometimento severo com a neovascularização exudativa. Aqui eu trouxe uma das imagens disponibilizadas no artigo. Então, na imagem A, a gente pode ver uma descontinuidade focal da zona elipsoide, com perda da retina externa. Na imagem B, a gente vê essa descontinuidade da zona e uma leve hiperrefletividade da membrana limitante externa. Na imagem C, uma descontinuidade da zona também, temporal à fóvea, mas não envolvendo o centro e com essa lesão hiperrefletiva na retina externa. E na imagem D, essa hiperrefletividade de uma lesão na retina externa. Como discussão, eu achei importante trazer que a classificação ela compartilha características com a classificação prévia, que é a de Guess, né? Principalmente esse extremo mais grave, que corresponde à pigmentação central e à não vascularização. Mas, assim, a classificação de Mactel ela está propondo uma correlação entre alterações estruturais dos exames de imagem, enquanto o Guess ele graduava por manifestações típicas do diagnóstico. Então, o extravasamento da fluoresceína perifoveal, que é característica desses vasos telangiectásicos, a alteração do brilho da retina e as alterações vasculares. É importante a gente lembrar também que essa classificação ela pode ser influenciada por novas tecnologias, inclusive o artigo cita o tempo de vida da fluorescência na oftalmoscopia por imagem, que tem sido usado experimentalmente para detectar graus iniciais de Mactel e correlacionar com a gravidade da doença. Então, ele traz informações sobre pigmentação macular, possivelmente perda de fotorreceptores, além de demonstrar padrões específicos que sugerem alterações precoces. Então, é importante a gente saber que essa classificação provavelmente terá mudanças de acordo com as novas tecnologias, novas modalidades de imagem. Eu trouxe também algumas limitações que o estudo citou durante o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do teste, da classificação, ele utilizou o olho direito com validação no olho esquerdo. Então, para uma maior qualidade dos resultados, seria interessante a gente validar sem correlacionar direita e esquerda, justamente pela similaridade, utilizar ambos os olhos e comparar entre todos os participantes. Além de tentar validar esse algoritmo com dados que possuam diferentes participantes, né?
Outra limitação interessante que eu achei importante pontuar é que o OCTA ele não estava disponível no início do estudo. E ele é essencial para a gente diagnosticar a neovascularização intrarretiniana. Então, provavelmente, essa classificação ainda sofrerá algumas modificações, já que o intuito dela é correlacionar a análise multimodal. E foi isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Excelente, Marina. Muito bom, né? Uma classificação super interessante e acho que vale a pena ler para a gente recordar. Ele fala um pouco da fisiopatogenia do Mactel e o artigo com muito método, muito estudo de métodos estatísticos e a Marina resumiu muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, acho que agora a gente pode passar para o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é a Elisa, a nossa fellow de retina cirúrgico, e eu vou pedir para o Hélio Primiano orientar, coordenar a discussão. Boa noite, então. Vamos lá, Elisa. Já colocou? Obrigado pelo convite, Cleide. Tentar Obrigada. moderar a parte cirúrgica. Olá, boa noite. Estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Pode seguir. Então, obrigado, então, professor Hélio, por me ajudar agora na discussão. Eu gostaria de agradecer primeiro a doutora Júlia Bastian, que operou o caso, o doutor Rony Predi, que veio do HC, que auxiliou em toda a cirurgia, ao doutor Bernardo Kestelman, que também participou, e a doutora Marina, que ajudou na documentação. Bem, nosso caso é de uma mulher de 60 anos, fásica, que veio para o pronto-socorro com queixa de baixa de visão no olho direito há 7 dias. Coloquei uns asteriscos nesses 7 dias, porque algumas vezes os pacientes vêm com essa história de baixa visual aguda, tentando entrar no serviço, mas o fundo de olho tinha algumas alterações que vão fazer a gente pensar em uma baixa visual há mais tempo. Bem, como a gente pode ver no olho direito, a gente tem um descolamento de retina, acometendo a região superior, temporal, nasal, e nessa imagem também a gente consegue ver uns pequenos pontinhos pretos na região inferior, e eles vão ser de extrema importância para o nosso caso. No outro olho, a paciente apresentava uma acuidade visual próximo do normal, e com algumas fragilidades na periferia, mas sem nenhuma região de rotura. O comprimento axial dela era de 24 no olho esquerdo, que sugere que ela era uma paciente míope. Bem, então aqui a gente, vendo melhor o olho direito dela, conseguimos ver que tem pequenos pontinhos pretos na região inferior, sugestivos de epitélio pigmentar que se condensou nessa região. E, devido a isso, foi optado por realizar uma faixa e vitrectomia nesse caso. A paciente apresentava essa rotura temporal nasal superior e também apresentava algumas roturas inferiores, que a gente não consegue ver na retinografia porque eram mais periféricas. Bem, essa foi a conduta inicial e já na primeira semana de pós-operatório, a gente consegue ver uma retina aplicada, no entanto, com uma grande formação de uma proliferação fibrobascular inferior, um PVR inferior muito intenso e que levantava a retina inferior e causava descolamento. Então, diante disso, né, foi programado uma reabordagem, porém a paciente teve um episódio de conjuntivite que atrasou um pouco a conduta dela, e essa região foi piorando, essa PVR foi contraindo e se reorganizando cada vez mais, acometendo toda essa região inferior. Bem, diante desse caso, né, de um descolamento de retina com uma formação de PVR tão grande e tão precoce, eu gostaria de abrir para discussão. Eu acho que a gente tem em sala o Leandro, o Jorge, o Mauro. Só fica à vontade. Como é que vocês opinam? A primeira cirurgia também. Vocês acrescentariam alguma coisa na primeira cirurgia? Antes, Bom fiquem- dia, fiquem à boa vontade. noite. Estão me ouvindo? Não. Estamos sim, Leandro. Fica à vontade. Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Elisa, caso difícil, né?
eu acho que o que chama atenção é essa contração, esse PVR, essa proliferação vitreoretiniana ter acontecido tão rapidamente após intervenção cirúrgica, né? Nesses casos, assim, eu tenho o receio de que tenha ficado alguma hialoidosquise, e essa hialoidosquise que face aí a cronicidade do descolamento e manipulação cirúrgica, enfim, teve um gatilho aí para contrair dessa maneira, porque a gente vê que é uma contração bastante ampla, né? Que não está localizada, não faz aquela estrela de PVR mais convencional por migração do EPR, parece ter um tecido contrátil difuso aí. Então, agora é fácil falar, né? Mas na hora da cirurgia, talvez insistir em corar com triamcinolona, fazer um peeling, tentar fazer um peeling extenso, enfim, para justamente tentar aliviar essa tensão. E agora vai ter que reabordar, né? Justamente tentando remover todo esse tecido epiretiniano que se formou, e é bem possível que essa paciente acabe numa retinotomia inferior, mas antes de se proceder à retinotomia, vocês sabem disso, né? Quando discute caso comigo lá, a gente tem que esgotar de todas as maneiras esse peeling, tem que remover todo o tecido epiretiniano antes de cortar a retina, porque se você corta a retina com tecido epiretiniano, depois essa retina espessa, essa borda, ela não assenta e perpetua o descolamento. Eu acho que era isso que eu tinha para colaborar. Leandro, nessa primeira, em relação aos sinais de cronicidade da primeira cirurgia, você, quanto à parte desplante escleral, você mantém a faixa, porque já tinha alguns sinais de células de epitélio pigmentado depositada na região inferior, que isso provavelmente poderia evoluir para um PVR. Você mantém só, você acha que a faixa é o suficiente? Você acrescentaria um buckle, já que tinha algumas estruturas ali? Quando eu faço vitré associada, Hélio, eu acho que a faixa é suficiente desde que você coloque uma faixa mais larga, posicione bem os pontos e aperte tudo. A indentação que eu consigo numa faixa é uma indentação bem boa. Eu não vejo necessidade, porque você consegue controlar a tensão com a vitré, né? O buckle, eu acho que não acrescenta muito quando eu já vou para vitré. Quando é buckle é diferente, né? Quando é introflexão escleral é diferente. Mas eu, particularmente, não, a não ser em casos bastante específicos, por exemplo, em crianças, eu não costumo associar buckle com vitré, eu faço só faixa. Jorge? Então, caso bem difícil aí, você vai dar um trabalho danado. Eu acho que já tinha PVR na primeira cirurgia, que não foi bem tirado, porque demorou muito pouco tempo. O PVR, para ter o início desse, é porque a gente já deixou o PVR lá. Mas, nesse caso aí, eu não mexeria no banco, para mim está suficiente, porque eu já entro pensando na retinotomia. Mas, concordo com o Leandro, tem que tirar muito bem o tecido epiretiniano, senão você vai fazer uma retinotomia muito extensa e vai falhar porque vai contrair. Mas, para mim, já tem encurtamento aí. E limpar muito e fazer retinotomia. Quando entrar para a retinotomia, fazer ampla. Toda vez que eu fiz pouco, me arrependi porque deu errado, contraiu e descolou. Então, é uma cirurgia que eu já penso em uma retinotomia. Mauro, como é que você abordaria? Concorda com o pessoal? Você teria alguma coisa a acrescentar? Não, eu concordo com o que foi dito mesmo. Acho que a primeira cirurgia teria feito, enfim, a mesma coisa. Acho que tem que colocar o elemento 360 graus. Geralmente coloco só a faixa mesmo. Concordo que provavelmente já tinha PVR no máximo uma semana, ou já tinha, ou deixou uma parte da hialóide, ou já tinha PVR. Tivesse que chutar, acho que ficou um pouco da hialóide nessa região. E concordo com a conduta no momento, seria entrar para tentar limpar tudo, mas pela foto, mais provável que tenha que fazer uma retinotomia, enfim, para conseguir aplanar isso. Pelo jeito, como a maioria dos colegas, a faixa
provavelmente suficiente. A primeira conduta foi a condizente com os discutidores aí. Eu confesso que eu gosto de passar o buckle inferior quando eu tenho esses sinais de proliferação, principalmente quando é inferior, 180 inferior, eu gosto de passar um buckle associado, principalmente quando tem essas células, esses depósitos de célula de epitélio pigmentado que podem levar à proliferação, mas como o Leandro falou, ele indenta bem. O que é importante é você ter uma boa indentação para te auxiliar se você tiver uma evolução ruim com PVR, né? E muitas vezes uma faixa de 42 às vezes é o suficiente, né? E eu acho que isso é bastante pessoal, Hélio, e você tem que fazer a conduta que você se sente à vontade, né? Não estou criticando de maneira nenhuma. Eu acho que nesse caso você podia pôr o que fosse lá, de apertar a esclera, que ela ia contrair, porque do jeito que está Verdade. contraído aí, Sim. isso daí não ia ser só a indentação escleral que ia ser suficiente, né? Eu trabalho lá na retina mesmo, liberando esse tecido celular aí, essa contração que está encurtando a retina, né? Sim, não, a opção eu concordo com você. Tanto que a maioria dos outros colegas a faixa eles consideraram o suficiente, né? É isso mesmo. Não, mas eu não tô, mas eu só quis assim Não, dizer que você pode pôr a é faixa, pode pessoal pôr mesmo. Eu estou só comentando que é, essa é particular meu mesmo, né? sim, Cada cirurgião tranquilo. com a sua mania e com a sua experiência, é isso aí. Vamos lá, pode seguir, Elisa. Acho que pode Vou seguir. seguindo aqui, vou mostrar o vídeo da cirurgia. Então, realmente foi indicado a reabordagem. Ah, então, procedemos com a vitrectomia e com os procedimentos iniciais normais, né? Aqui a gente usou a vitrectomia de 25 graus, mas o trocátero teve que ser posto 23 por conta das pinças. Foi removido o óleo de silicone utilizado na primeira cirurgia. Inicialmente feita a inspeção, né? Identificado que realmente estava com um descolamento inferior, secundário esse PVR. Observado se tinha alguma rotura. Colocamos o perfluorocarbono para a estabilização da região da macular, para ganhar um pouquinho de estabilidade. E procedemos com a tentativa de remover esse PVR da região inferior. Inicialmente com uma pinça só, né? E mais foi observado que o PVR era bem aderido. Usamos a iluminação para fazer uma contra-atração, né? Para tentar remover esse PVR sem causar danos à retina. E mesmo assim, usando a iluminação, o PVR estava bastante aderido. Era um PVR bastante grosso, querendo formar como se fosse um cordão que descolava essa retina, né? Em vários pontos. Aqui a gente consegue ver a espessura desse PVR que estava se formando. Então, foi optado por colocar um chandelier para fazer essa tentativa de secção bimanual, já que estava bastante difícil de remover só com a iluminação e a pinça. Então, aqui os dois instrumentos, tentando remover de maneira muito mais delicada agora essas regiões de PVR. Então, procedemos com a dissecção de toda essa região onde tinha essa atração. Mais uma vez, dá para observar a espessura desse PVR, quão aderido ele estava e como ele conectava as regiões da retina inferior, que eram, com certeza, o causador desse descolamento tão extenso. Essa membrana, ela se conectava bem, e uma coisa que o Dr. Leandro sempre fala, né? Não adianta a gente chegar ali e cortar o PVR, normalmente o PVR, ele tá todo imbricado, todo conectado com, inclusive, os remanescentes de haloide da periferia. Então, a gente precisa realmente dissecar isso. Então, colocou mais perfluo, e procedeu com a retinectomia, como a maioria de vocês falou que realmente precisaria, né? Do cautério, depois tirou um pouquinho do perfluo para afastar um pouco a retina da coroide na hora de fazer essa retinectomia, evitar o toque na coroide. A retinectomia foi feita o mais periférica possível, né? Tentando poupar o tecido da retina. A gente sabe que uma vez que a gente corta, a retina ela contrai, então o ideal é fazer a retinectomia o mais posterior possível, né? Dentro das possibilidades ali. Então, procedemos com a retinectomia. O mais anterior possível, Elisa. Mais Desculpa. anterior. Anterior possível para a gente poupar a retina. E depois foi feito o laser, aplicado o laser na borda posterior agora da retina. Depois foi feita a troca, essa troca tem que ser feita de maneira muito cuidadosa, para não sobrar líquido, né? Ainda mais uma região inferior, então tirar todo o líquido da retina, depois diminuir o perfluo, depois voltar lá para a borda da retinectomia e ir removendo com cuidado. Depois da remoção do perfluoro, o óleo de silicone e terminando a vitrectomia.
Agora eu queria abrir para alguns questionamentos, até meus, né, da prática de vocês, diante desses casos em que há uma ampla formação de PVR. Se vocês têm a experiência, preferem usar nesses casos os óleos de silicones pesados, o Densiron, qual é a experiência que vocês têm com isso? E se também alguém tem uma experiência com o uso dessas drogas que prometem diminuir a proliferação fibrovascular, tipo o metotrexate pós-operatório. Leandro, você pode começar. Leandro? Leandro saiu. Alguém? Jorge? Pode comentar, então. Vamos lá, pode dar. O Leandro saiu. Jorge, pode seguir. Densiron, óleo de silicone pesado, não tenho experiência nenhuma. O que eu vejo, discuto com colegas do Congresso do mundo inteiro, é que, de modo geral, está em desuso, porque você coloca, faz uma pressão muito boa, mas para retirar é muito difícil. Dá um trabalho danado. Então, o benefício que ele traz, ele causa um problema muito grande na hora da remoção, às vezes levando a problemas cirúrgicos graves. Com relação ao uso de methotrexato, acho que eu já fiz uns 12 casos, eu faço durante 2 meses, gramas óleo toda semana, e não sei se o resultado meu é viciado, mas todos os pacientes que eu fiz, só um reproliferou e redescolou. Todos os outros ficaram ótimos, e a indicação que eu faço geralmente é em reoperação com PVR extenso como esse. Talvez eu pensasse usar nesse paciente methotrexato, e estou esperando o trial para saber se minha impressão é real ou é só buyer da minha vontade. Mas tem usado sim e funciona. E parece que funciona. Mauro? Então, em relação ao óleo pesado, acho que justamente quando a gente faz a retinotomia, a gente acaba não usando o óleo pesado. A indicação principal era justamente de preservar o olho de uma retinotomia inferior, mas na hora que faz uma retinotomia ampla, eu acho que a necessidade ela diminui muito, tal. Eu não tenho usado o óleo de silicone pesado, tenho feito a retinotomia, e com mais frequência atualmente tenho feito também umas retinotomias radiais. Eu acho que ajudam um pouco a manter a retina mais aplicada, tirar mais trações. Então não tenho usado o óleo de silicone pesado. Em relação a methotrexate, eu não tenho experiência. Até agora não usei, não. Eu também não tenho experiências com methotrexate. A gente sabe que tem os colegas que estão trabalhando em cima disso para tentar provar alguma coisa em cima do PVR, né? Diminuir o processo inflamatório, mas eu também não tenho opinião formada em cima disso ainda não. Alguns usam, outros não. A gente ainda não tem um trial que confirme a necessidade ou não disso. Como o Jorge falou, estamos aguardando aí esse trial. Elisa, você quer seguir? Sim, aqui então, a paciente, esse aqui é a última foto que a gente tem da paciente, foi uma cirurgia, não foi tão longa, então foi no mês passado, e no pós-operatório, que a gente teve de segmento dela, apresentou uma melhora da acuidade visual comparado com os pós-operatórios anteriores e até pré-operatório, e está com a retina colada, pelo menos agora inicialmente, né? Vamos seguir para ver se continua. É isso. Mauro, algumas considerações finais aí? Eu tenho uma pergunta. É sobre o pigmento. Esse era sinal de cronicidade, é isso? Oi, desculpa, não entendi a pergunta.
Não, quando você estava apresentando, você realçou a história do pigmento, e Ah, que sim, é porque ela já tinha esses pigmentos inferiores que eram mais sugestivos já de um PVR numa fase inicial, né? Tipo A. tem. Então, provavelmente ela chegou aqui com uma história de 7 dias, mas na verdade ela já deveria ter uma história muito mais longa do que isso, porque já tinha esses sinais inferiores. Perfeito. Não, acho Elisa, que primeiro ficou com óleo de silicone na primeira cirurgia? Não me Ficou. recordo. Isso. A grande questão foi que na primeira cirurgia, né, como eles já tinham visto que tinha esses pigmentos inferiores, provavelmente era um paciente que tinha chance de evoluir para PVR, foi optado por passar faixa desde a primeira cirurgia e também colocar óleo de silicone. Durante a cirurgia, eles observaram essa região inferior, tentaram tirar alguma coisa ali de baixo, mas eu acho que era um PVR muito imaturo ainda, ele não tinha essa estrutura para ser removido tão bem como depois, né? Então, ficou muito PVR e talvez tenha ficado hialoide também nesse PVR. Sim, Jorge? Com relação a esse pigmento aí, eu acho que realmente é crônico, ou seja, a paciente nem notou que estava descolada a retina. Um dia que ela, por acaso, cobriu o olho, ela notou. Mas isso é comum. No dia a dia da gente, a gente vê descolamentos muito mais antigos e o paciente dizendo que tem uma semana, 2, 3 dias e não é. Não, é isso. Bom, acho que vamos aguardar a evolução, né, Elisa? Sempre são Sim, casos que a gente fica na torcida para que não evolua com a formação de mais PVR, né? Acho que você trabalhou bastante aí. A região inferior é uma região que a gente teme mais, né? Se fosse em outra região, mas a região inferior sempre é mais dramático. O sinal de esses pigmentos na região inferior e ainda a presença do óleo de silicone, eu acho que a evolução rápida para a formação do PVR, isso tem descrições mostrando que pela posição, né, por aquele menisco que fica e as células de epitélio pigmentado que ficam depositadas aí, a formação do PVR acaba sendo mais fácil, né, na região inferior. Muitos dos colegas, às vezes, quando tem esse tipo de alteração, tentam usar posição de cabeça. Existem colegas que muitas vezes não usam ou divulgam que não usam explante escleral e usam da posição de cabeça, mas esse é um caso que acho que é indiscutível o uso do explante escleral, seja uma faixa ou seja um banco associado. Mas a conduta foi ótima, né? Vocês abordaram rapidamente, houve a remoção do PVR e está aí, né? Parabéns. Alguém mais quer fazer alguma consideração? obrigada, Hélio. Só com relação à PVR, quando você tem pacientes que têm predisposição a desenvolver a proliferação vitreoretiniana, às vezes a gente vai ter que persistir, mesmo com retinotomia, com óleo, com laser, sendo bem feito. Geralmente, esse paciente ainda proliferam e você tem que fazer a terceira ou a quarta cirurgia. E a minha recomendação é de persistência, porque eu já cheguei a operar um paciente 5 vezes e esse paciente saiu super bem, hoje está com olho único e ele hoje tem uma visão de 20/60 nesse olho, muito satisfeito, mas é a persistência, nesse caso de PVR, quando esse paciente se apresenta, que grande chance de proliferar, de levantar a borda da retinotomia e a gente ter que ir lá limpar, às vezes ampliar a retinotomia, mas nesse caso a persistência é importante. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os Parabéns. comentários. Bom, queria agradecer então ao Mauro, Jorge, a Cleide pelo convite, o Leandro pelos comentários, o Creus que saiu, e um bom final de semana a todos aí. Obrigado, gente. Agradeço a Obrigado. todos também, particularmente ao Nicolas, Gabriela, Marina e Elisa pelos casos e aos discutidores, o Hélio pela apresentação, o Mauro, o André Leandro e o Jorge, que é o nosso convidado fiel. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo.